Opa, grande abraço para você, Santiago Lourenço, voz de veludo, um abraço para os amigos do Rápido no Ar e deu Vascão. Eu falei, quando saiu o confronto contra o Botafogo, eu falei, o Vasco leva a sorte contra o Botafogo e o meu Cruz de Malta está na semifinal da Copa do Brasil e vai pegar o Fluminense. Alô, meu pai Edmundo Silva, te cuida aí com o seu Fluminense, hein? O Flu tirou o Bahia, o Vascão tirou o Botafogo nos pênaltis. 1-1 no primeiro jogo, 1-1 no segundo jogo e o Vasco impecável nas penalidades máximas, 5-4 com o Léo Jardim, o nosso monstro sagrado, pegando o pênalti do Alex Telles. Ah, que beleza! E o Alex Telles tinha marcado de pênalti no tempo normal. Na outra semifinal, o Cruzeiro fez 2-0 de novo no Atlético Mineiro e agora pega o Corinthians. Que maravilha! É a Copa do Brasil. Bom, vamos ao que interessa aqui para o nosso boletim informativo, que é a Internacional. A Inter já está em Itajaí, onde amanhã enfrenta o Barra 4 da tarde. É o jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D. E nós vamos acompanhar pelo Rápido no Ar e pela Melhor FM com o Igor Sedano, que está voando, com o Marquinho Rockman, com o Miguel Mendes da Central da Inter de Limeira e também com o nosso querido William Henrique. Então amanhã, a partir de 3h30 da tarde, a nossa live premiada. Olha, cuidado com o Barra, hein? O Barra jogou 16 jogos como mandante na temporada, só perdeu um jogo, hein? Que foi para o Brasil, naquela última rodada da primeira fase da Série D, onde todo mundo poupou. O Barra já era o primeiro do seu grupo, que é o grupo A8, já estava classificado, obviamente, e aí jogou com um time misto e perdeu para o Brasil de Pelotas por 1-0. Dos 16 jogos em casa, ganhou 10 e empatou 5. E o modus operandi, né, do Barra, ele empata fora e ganha em casa, só que agora é o contrário. Ele inicia o mata-mata em casa, porque o Barra ele tirou o Cascavel ganhando os 2 jogos, 1-0 no Paraná e 3-0 na Arena Barra. Depois pegou o Ceilândia, 0-0 no Distrito Federal e ganhou de 1-0 na Arena Barra. E no acesso, 0-0 com o Cianorte no Paraná e ganhou de 1-0 em casa. Detalhe, dos 16 jogos como mandante, o Barra marcou gols em 14 deles. O outro jogo que ele passou em branco, ali na derrota para o Brasil, foi na abertura do Campeonato Catarinense, o 0-0 contra o Joinville. Então o Ademir Fezan, no primeiro semestre, teve a oportunidade de enfrentar o Barra e ganhou. Ganhou em casa, 2-0. Vamos ver se ele repete o feito. O Barra, que no meio de semana estreou na Copa Santa Catarina e tomou 6-0. 6-0 do Marcílio Dias, mas jogou com o time sub-23. A prioridade são as semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A Inter só não tem o Breno Santos, vetado com uma lesão na coxa, joga Edson Júnior. Então a Inter está pronta. Saulo no gol, Miguel Bianconi garantiu que o Saulo não vai se aposentar, vai jogar mais 2 anos, tomara, Miguel. Então vamos lá, Saulo no gol, Edson Júnior, Frazan, Lucas Santos e Caio Christian, Clebinho, Albert, Claudinho, Antônio Gabriel, Miguel Bianconi e Lucas Douglas. Até agora 4 jogadores já renovaram para o ano que vem. Claudinho meia, Miguel Bianconi centroavante, Frazan zagueiro, Vinícius Leite atacante. Breno Santos, Lucas Santos, Albert, estão bem encaminhados. Lucas Douglas, tomara que esses jogadores permaneçam. Quem não fica, né? Quem vai voltar para o Santa Catarina? O goleiro Arthur Silveira, o Edson Júnior lateral, Adriel zagueiro, Clebinho volante. Michel Paulista volta para o São José, Antônio Gabriel volta para a Ferroviária, Caio Christian volta para o Grêmio Prudente. Então são alguns jogadores que vão retornar para suas equipes, vieram de empréstimo para cá. Falando em Miguel Bianconi, bati um papo com ele ontem no Limeirão e a íntegra estará no meu canal do YouTube de Marpimba. Perguntei para ele essa queda de rendimento, por que o Miguel Bianconi está naquele jejum, né? Faz 2 meses que o Miguel não marca um gol na Série D. Mesmo assim ele tem 7 e está brigando pela artilharia. O Ronald da Tunaluz tem 10, mas não joga mais. Então é a chance do Miguel Bianconi. E olha, em campo, contra o Barra, estarão 2 jogadores que também brigam pela artilharia. O Elvinho e o Barnabé. Os 2 têm 6 gols. Então Miguel Bianconi tem a companhia do Clecione,
que é do Maranhão, marcou gol em todos os jogos do mata-mata, e o Thiago Galhardo do Santa Cruz. A gente lembra que no domingo jogam Maranhão e Santa Cruz. Então Miguel Bianconi prometeu, vai voltar a marcar. Então acompanhe o que disse o senhor Limeirão. A gente jogou pressionado desde o primeiro jogo, né, da Série D, que foi contra o Goiatuba, né? A gente sabia que a gente tinha que subir, porque a Inter não pode ficar na Série B. E assim, não foi um caminhão que tirou das costas, não. Foi a rodovia inteira, de todos os caminhões. Porque, assim, foi muito difícil esses matas. A primeira fase também, mas a carga emocional muito grande. A gente sabe também que os funcionários da Inter também queriam muito esse acesso. A gente via isso no dia a dia. Mas eu acho que o Ademir ele conseguiu, com maestria, conduzir todos esses 3 mata-matas que foram muito difíceis, né? Os 3. E assim, o sentimento de alívio, felicidade, ver a cidade junto com a gente, né? Ver o Limeirão, por mais que não estava lotado, com muita gente, foi muito legal. Então, o sentimento de alívio muito grande. Desde o início você sempre bateu nessa tecla que a Inter subiria. Não teve um dia, Miguel, que eu não encontrei você e você não falou, a gente vai subir. É porque era muito nítido, né? Que o clube, o grupo foi formado para isso. Deus não me revelou nada que a gente ia subir, não é isso não, mas quando você vê o dia a dia do trabalho, da comissão, dos jogadores, na certeza que a gente está indo para o caminho certo, era muito claro que a gente ia subir. E depois do jogo do Marcílio, que eu fui expulso, o Ademir expulso, e o Cadu consegue fazer aquele gol lá, ali foi o dia que a gente falou assim, ninguém tira da gente isso. E eu acho que nós merecemos, o presidente merece, a comissão merece, a cidade merece, vocês da imprensa merecem, os funcionários do clube também, então assim... Limeira está em festa, eu acho que isso se deve muito ao Internacional. Miguel, como é que foi aquela expulsão contra o Marcílio Dias? Foi o dia mais tenso da sua vida? Assim, o momento mais nervoso que você passou na carreira? Não, o momento mais nervoso foi esperando meu filho nascer, lá na Grécia. Foi difícil demais, porque eu não podia ver ele. Mas sim, foi muito difícil porque eu sei da expectativa que todos têm em mim aqui em Limeira, a torcida principalmente, né? E é um sentimento de deixar na mão os meus companheiros. Então isso pra mim foi horroroso. E depois eu vi o Ademir sendo expulso e falei, pô, não é possível. E a gente assistindo o jogo junto na arquibancada, descendo aquelas escadas e ouvindo o barulho da torcida comemorando o gol do Cadu. Então, assim, é uma história de filme e por isso que eu falo, né? Depois do jogo do Marcílio, eu acho que foi o divisor de águas. Ô, Miguel, muita gente comenta assim, queda de produção da Inter, queda de rendimento, ninguém melhor do que você para falar. Teve essa queda na sua opinião? Assim, Edmar, o jogo do mata-mata, o mata, né, vamos dizer assim, é um jogo muito característico, né? Então, por exemplo, eu tive muito poucas chances de gol. Nenhuma chance que você... Pode pegar todas aí. Qual chance que eu tive na cara do gol para fazer gol? Muito difícil pegar nesses 6 jogos. Não porque a gente tava criando mal, mas é porque os caras estavam marcando a gente. Toda hora vinha 2 me marcar, 2 marcar o Claudinho, o Lucas Douglas apanhou pra caramba nesse mata, Antônio a mesma coisa. É lógico que eu quero voltar a marcar, espero que seja agora contra o Barra, mas acho que não. Eu acho que... entre aspas, essa queda de rendimento se deve um pouco por queda de gols, que não teve nenhuma partida com 2, 3, 4-0, mas é também porque os times vêm mais fechados contra a gente. A gente espera agora que esse alívio possa trazer um jogo mais fluido para nós, assim, e que a gente possa fazer uma grande partida lá em Navegantes. Você está entre os 20 maiores goleadores do ano, tá? E o fato dessa exposição acaba te atrapalhando em campo pela marcação que você cita. Nós falamos isso no Pimba dos Esportes, olha... Até então, ó, Miguel Bianconi e as Palmeiras. Opa, peraí, Miguel Bianconi, o senhor Limeirão. Opa, Miguel Bianconi faz gol em todo jogo. E todo mundo te conhece agora, cara. Sim, eu tenho percebido isso, que eles estão fazendo uma marcação muito mais forte em mim. Geralmente eles deixam 2 para me marcar no jogo, né? Isso abre espaço também pro Claudinho jogar. Mas sim, eu tô percebendo que tá um pouco mais complicado, os espaços estão menores, né? E as oportunidades também não estão aparecendo, mas eu tenho certeza que na hora certa o gol vai vir de novo. Que você falou, né? Graças a Deus, eu tenho bastante gol aqui. E quem sabe aí o gol do título não seja o meu, seria maravilhoso. Tomara que isso aconteça, ele volte a fazer o pimba que a gente tanto quer narrar, né? Olha, daqui a pouquinho o Sub-20 da Inter entra em campo, pega o Sport Clube São Bernardo às 10 horas no estádio Serete em São Paulo. É o jogo de volta do mata-mata do Campeonato Paulista, segunda fase. A Inter perdeu o jogo de ida no Pradão por 1-0, gol do centroavante Miranda no primeiro tempo. Boa sorte para o Leãozinho. Amanhã pela manhã, o Sub-15 da Inter enfrenta o Linense em 21 jogos. Esse time ganhou 16. Pega o Linense, jogo marcado para as 9 horas da manhã. Na semana passada, o Leãozinho fez 3-1 no time de Lins no Pradão. Então, ganhando amanhã, se classifica para a 4ª fase, porque disparou na liderança com 3 jogos e 3 vitórias.
Logo em seguida, o Sub-17 enfrenta o Cosmopolitano e a gente vai acompanhar pela TV Vai Leão em Cosmópolis, ou ao vivo ou gravado, você terá o jogo na íntegra, tá bom? Semana passada deu empate 1-1 no Pradão, o gol da Inter foi do Raí. No domingo, pela manhã, Sub-13 da Inter tem uma missão quase impossível. Pega o Esfera em Jarinu, precisando devolver o 2-0 que sofreu aqui no jogo de ida, com 2 gols do Gabriel. Logo em seguida, o Sub-14 enfrenta o São Caetano no Anacleto Campanella. Primeiro jogo 1-1. O gol da Inter foi do Renan. Se um novo empate acontecer, decisão por pênaltis, quem vencer avança para a segunda fase da competição. E no domingo à tarde, o Pradão recebe os jogos entre Inter e Batatais. 2 cumprimentos de tabela, porque o Sub-11 da Inter já está classificado e o Sub-12 já está eliminado. Daqui a pouquinho a gente vai fechar o nosso boletim com o gol de falta do Pedro Diber no Derbinho e o gol de cabeça do Yuri também no Derbinho, nas 2 categorias. Tá bom? Olha só, nós tivemos a confirmação da mudança da sede da final da Copa Sul-Americana ontem pela Comebol. Santa Cruz de la Sierra não atendeu às exigências, as obras estão atrasadas, então a final será em Assunção, no Paraguai. E a gente lembra que o Fluminense e o Atlético Mineiro estão vivos na competição. Hoje tem Brutus Futsal, o Brutus que anunciou o Matheus, goleiro, o melhor goleiro do 019 do futebol amador, agora joga no Brutus, veio para o lugar do Felipe. E o Brutus joga contra o Dracena hoje, fora de casa. Até agora a equipe limerense com 3 jogos e 3 derrotas, acabou perdendo na estreia em Itapetininga 3-2, perdeu em casa para o Barão de Mauá 7-2 e na última partida de virada 4-2 para Botucatu. Dracena que está lá em cima, como sempre, é um time extremamente forte, tá? Hoje tem basquetebol também. O Mandique Basquete joga em Sorocaba às 19 horas no ginásio Gualberto Moreira contra a Liga Sorocabana. Detalhe, a única vitória da equipe limerense foi exatamente contra a Liga Sorocabana em Araras, jogo que eu narrei para a Federação Paulista de Basquete. Até agora são 12 jogos com 11 derrotas e uma vitória apenas. Nesta que é a segunda fase do realinhamento, o Mandique perdeu para o Rio Claro Basquete 89-85 e foi atropelado pelo paulistano na cidade de São Paulo. Domingão tem campeonato amador, nós teremos Nova Itália e Degan. Até agora não sei o palco da final, hein? Até agora, pode ser que ontem à noite tenha essa confirmação, mas eu não vi. Eu falei com o Marinho, presidente do Galo, que inclusive disse que tem uma SAF aí, que o Galo pode se transformar em SAF, tem um interessado que vem com bala na agulha e a negociação está no início, mas ele não sabe o valor do Independente, quanto ele pede para este investidor. De qualquer forma, em pauta aí a transformação do Galo em SAF. Lembra no passado, com o Bom Pastor, com a Plasticor do Brasil, com o Jeff Brutus do Nego, ninguém avançou. E agora pode ser que realmente ano que vem o Galo se transforme em SAF. Então o Marinho falou, olha, eu ofereci o Pradão para a final, mas meio-dia tem que entregar porque tem que fazer aquela marcação do campo menor das categorias 11 e 12. Mas você sabe que o amador nunca começa no horário. Se você marcar às 9, vai começar às 10. Se você marcar às 8, começa às 9. Marca às 5 da manhã, que aí você tem condição de começar no horário. De qualquer forma, a gente vai aguardar para ver onde será essa final, se será no Sindicato dos Metalúrgicos, se o Limeirão vai receber novamente, não sei. Vamos aguardar, tá bom? Como eu prometi, 2 gols do Derbinhos. Tivemos o Derbinho Sub-11, a Inter ganhou de 2-0 do Independente, já está classificado a Inter. E depois no Sub-12 a Inter ganhou de 1-0, gol de falta de Pedro Diber. A gente fecha com esses 2 gols e pedindo para você dar aquele like se você gostou do boletim, me siga lá no Edmar Pimba no Instagram. E olha, se inscreva no canal do YouTube para você ter todo dia esse boletim. Fique agora com os Pimbas e amanhã te convido, hein? A partir de 3h30 da tarde vai ter Pimba na Melhor FM, no Rápido no Ar, com o Barre Internacional. E Vascão, como eu te amo! Vai Vascão, domingo eu tô em São Januário, hein? Domingo eu vou assistir Vasco e Ceará lá no Rio de Janeiro. Grande abraço, Pimba! Lateral para Inter, cobra Bernardo. Devolução do Yuri. Bernardo atravessa a jogada na esquerda para o bom camisa 10, Matheus Barbosa. Tá aí, ele domina, traz a bola por dentro, cabe o tiro, Matheus Barbosa emendou pro gol, teve desvio do Yuri, pimba! Gol!
Yuri de cabeça. Na bola atravessada pelo Bernardo na esquerda, o cruzamento na medida do Matheus Barbosa. Yuri de cabeça abre o placar do jogo. Com 1 minuto a Inter faz 1-0. Esse time sub-11 da Inter tá impossível. Yuri de cabeça. 1 para Inter, 0 para o Independente. Como ele foi feliz, foi na gaveta, cabeçada, hein? Passando o Rafael Galo, goleiro, é cobrança de falta, é Pedro Diber pra bola, pimba! Gol do Leãozinho! Pedro Diber na cobrança de falta! Bola no cantinho do goleiro, Pedro Diber. Os pais fazem muita festa do lado de fora, portões fechados no Pradão, Pedro Diber. Falei, especialista na bola parada, Pedro Diber, um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista Sub-12. Apertou, chama Pedro Diber. Cobrança rasteira no cantinho, gol importantíssimo para Inter. 1 para Inter, 0 para o Independente. Pedro Diber no cantinho, Miguel.